Agora, vamos conhecer um holder de sucesso no mundo dos negócios. Papo com o gestor. É, meu amigo, Papo com o gestor, mais uma vez ele, Luiz Gualberto. Gualbertão, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Neto, stakeholders, né? Prazer mais uma vez estar aqui com você e com certamente esse cliente seu, né, especial, né, que é o stakeholders, esse fantástico programa. Ezequiel, Israel, é a responsabilidade, né? Depois que a Rafaela sai daqui, a gente entra aqui, né, para poder bater um papo, né? Então, assim, muito conhecimento. Que coisa boa. Eu posso já te responder aquela pergunta que você fez agora há pouco? Pois é, olha só, Gualberto tá em estado de choque aqui, né? Gualberto, vamos lá então. O pessoal falou assim, Neto, fala de novo, porque parece que no começo estava sem áudio. Então deixa eu contar o contexto, né? Hoje nós estamos praticamente despedindo da Rádio Imprensa FM. Então praticamente o podcast Stakeholder está chegando ao seu fim. Mas como assim ao seu fim, né? Nós iniciamos lá em julho com uma oportunidade que o meu amigo também, o vereador e pastor Hamilton Espíndola, você conhece ele, né, Roberto? Sim, amigo do... Nossa, irmão do coração também. Ele falou assim, Neto, no período eleitoral eu não posso estar exposto. Será que você não quer pegar o programa durante 6 meses lá? Não, eu falei, Hamilton, eu acho que dá certo. Aí nós viemos com nossa roupagem, né, com nossa identidade, e tá aí, podcast Stakeholders, né? Por que podcast também, Gualberto? Porque tudo que nós estamos fazendo ao longo de 6 meses, nós vamos lançar tudo nas plataformas digitais, né? No Deezer, Spotify. Então vai ser um podcast também, não somente um videocast. E agora, em dezembro, nós entregamos o nosso contrato e o nosso horário, né? Então nós encerramos aqui na rádio. Na verdade, nosso último programa vai ser dia 4 de janeiro. E por ser dia 4 de janeiro, e para você participar e concorrer aos 2 vouchers do Supermercado Pérola, e para concorrer a 2 vouchers Pix, você tem que responder uma pergunta. E que pergunta é essa? A pergunta é, por que o programa Podcast Stakeholders não pode acabar? E o que você ganhou ao longo desses 6 meses? Me responda, Gualberto. Rapaz, essa pergunta eu vou falar pra você que ela vai ser fácil de responder, velho. Sabe por que ela é fácil de responder? Porque Deus preparou esse programa para muitas vidas, muitas pessoas. Eu acredito. No âmbito pessoal, profissional e para a vida toda dela, entendeu? Então, assim, é um programa abençoado, é um programa que traz informação, trouxe conhecimento, continua trazendo relacionamentos, nos aproximamos como pessoa e como profissional, e eu tenho certeza que toda a sua retaguarda, né, todo o seu time, tudo isso aqui, todas essas pessoas que passou a te conhecer através do programa dos Stakeholders e que através da rádio alcançou certamente muitas pessoas, e certamente essas pessoas vão ser gratas ao Neto, o resto da vida, porque trouxe bastante conhecimento, bastante informação, e certamente trouxe também din-din, melhorou a vida das pessoas. Então isso eu acho que isso, por isso que esse programa não poderia sair do ar, entendeu? E eu só quero reforçar, eu não sei se você estava vindo pra cá, estava escutando na rádio, mas eu perguntei pro Israel, eu fiz o Israel responder também. Israel respondeu dando testemunho de uma participante nossa. Israel, você pode repetir para nós o que ela falou? É muito de encontro ao que você acabou de falar, Gualberto. Interessante que ela sempre participava, né, Gualberto? E ela trouxe o relato dela desses tantos episódios, programas acompanhando. Ela é uma aposentada, tem lá seu salário, e ela começou a fazer uma reserva dentro do que ela ganhava, e ela já estava contando um testemunho que ela já tinha um valor X, que eu não lembro agora, e que foi através do aprendizado aqui ela começou a fazer essa reserva, ou seja, o programa Stakeholders agregou demais na vida da senhora e de tantas outras pessoas, né? Com certeza, se você tiver essa abertura aí, Israel e Neto e Ezequiel, de deixar cada pessoa falar as oportunidades que elas conseguiram através do seu programa, dos ensinamentos, das informações, do conhecimento, que ela certamente teria vários desses testemunhos. Entendeu? Então, ótimo. Deus abençoou esse tempo conosco aí. Ótimo. E Deus está preparando algo. E olha que legal. Em nome de Jesus, né? Eu também sou professor da escola dominical, eu sou líder de jovens na minha igreja, e estava dando aula, né, na EBD, domingo atrás. E aí o Davi, ele sempre é nosso ouvinte, que já ganhou muitas vezes, né? O Davizão rapava tudo aqui, meu amigo. E a mãe dele, na verdade, eles estavam ouvindo e vendo o programa juntos. A partir disso aí, ligou um alerta para a mãe dele sobre a questão do tigrinho.
Olha só que Não legal, hein? Não que ele já estava usando. Ele é um adolescente, mas a partir disso a mãe não conhecia. E, entendeu? Ele Alertou isso? Isso, ele começou a contar e tal pra mim. E não pode mexer com tigrinho, essas coisas. Eu achei legal, porque um simples adolescente, né? Um adolescente já despertou nele um conhecimento. Opa, é melhor me resguardar nisso. E com certeza ele deve ter influenciado os coleguinhas dele. Nesse sentido de. Porque eles despertamento em estão, relação a né, isso, com muitas informações, redes sociais e etc. Aí vem algo na rádio, uma informação gratuita, né? Gratuita. Num veículo de massa como esse. Nossa, Assim, eu posso falar, esse rapaz aqui, esse consultor, esse professor, rapaz, é muito conhecimento, é muita bagagem, e a gente pegou esse tempo aí, 6 meses, 7 meses aí, que é muita informação que a gente conquistou aí através do que você, Neto, passou pra nós. Robertão, você sabe que você é um grande amigo meu, cara. Eu conheço você aí tem, eu sei lá, a primeira vez que eu te vi tem uns 7, 8 anos mais ou menos, né? E acompanho você também, você é um excelente profissional. E sobre a nossa pergunta, e quando eu convidei você para vir aqui novamente hoje, é muito ligado tanto ao nosso momento do programa e tanto ligado também ao ciclo que todos nós estamos vivendo agora, que é o quê? Que é o encerramento de ciclo. Nós estamos fechando 2024, né, Gualberto? Verdade. E, assim, eu só tenho que agradecer a Deus, porque ele, pelo menos eu, neto de Paulo, ele me sustentou com suas fortes mãos nesse ano 2024. Foi um ano de bênção, um ano que Deus nos guiou. Em momentos de tensões, Deus soube administrar o nosso coração, a nossa mente. E graças a Deus nós estamos fechando mais um ciclo. Graças a Deus. E estamos iniciando outro. 2025 tá aí, né, Gualberto? E me conta, como que foi esse 2024 para vocês lá no Pérola? Como que foi, Gualberto? Olha, primeiro assim, foi um ano abençoado, de extremos desafios, teve muitos desafios pra gente, mas a gente está aí fechando com gratidão também a Deus, né, porque Ele fez coisas tremendas, em termos de negócio, em termos de conquistas, às vezes até perante o que os concorrentes, talvez de grandes, até porque eu vim de uma grande empresa, mas no Pérola, por ser uma empresa regional, uma empresa familiar, mas tudo que você colocava na mesa tinha a aprovação primeiro de Deus e depois da empresa. Bacana. Isso foi muito importante para a gente. Então, 2024 foi de muita conquistas de negócios para a empresa, conquistas com novos parceiros, conquistas de metas atingidas, entendeu? Que a gente conseguiu ao longo do ano. Retomada de negócios que a gente não conseguia atingir e a gente conseguiu, no caminhar dos meses ao longo, a gente está crescendo vendas, está crescendo rentabilidade, está crescendo em todos os indicadores que a gente teve ao longo do ano. Na sua grande maioria, né, foram poucos que ficou abaixo ou do que foi o ano passado. E em relação ao que aconteceu de 2020 para 2024, a gente cresceu, né, assim, 90% dos nossos indicadores a gente conseguiu ter crescimento. Ou seja, a gente teve êxito. E essas conquistas foram muito interessantes, porque olhando para 2025, tem potencial, tem condição, e os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas metas, certamente já está no radar, e a gente vai falar um pouco disso aqui também para 2025. Então, assim, foi um ano de gratidão, porque eu cheguei na empresa aí por volta aí do mês de maio, e a gente pegou um cenário bem desafiador, mas junto com o time que é bem... não tem explicação a nossa equipe lá, nosso time comercial, nosso time de operações e a empresa dando suporte para a gente conseguiu fazer um ano muito interessante, muito bacana, com duplo dígito de crescimento. Legal. Duplo dígito de crescimento no mercado extremamente competitivo como é a Anápolis. A gente está conseguindo fazer isso com as nossas lojas de varejo e também com e-commerce. Que legal, Alberto. Eu fico feliz em saber disso, né? Feliz mesmo, né? E assim, vocês são uma marca, uma empresa de sucesso, conhecido em Anápolis, conhecido em Goiás e em vários outros estados. Então eu sei que Deus vai abençoando, né, Alberto? Deus está colocando pessoas igual você ali para ir fazendo toda essa gestão. Eu vejo que Deus ele trabalha muito nos colocando em lugares onde ele vai nos usar para fazer toda a gestão daquilo dali, né, Alberto? E algo pessoal, nesse ano 2024, algo que eu percebi foi um controle emocional que Deus me deu.
Quando eu te chamo pra vir aqui, Galberto, às vezes a gente fica trocando os assuntos, mas na maioria das vezes eu levo um pouco mais pra pegada de liderança. Porque quem tá nos ouvindo também são líderes, né? São gestores do departamento, são supervisores e outros convidados também, eles falam sobre outras áreas, sobre atendimento, sobre o cliente da ponta. Então, quando você está aqui, eu não posso perder a oportunidade de sugar 27 anos de experiência sua, né? Trabalhando nas maiores marcas que nós temos em varejo aí, né? Você trabalhou onde? Só para o nosso ouvinte reforçar a mente aqui? Eu trabalhei no Walmart, né, durante 10 anos, Walmart, Sam's Club, né, que é um clube ver. de compras. Depois eu tive uma passagem, a primeira passagem minha aqui no Pérola, durante 6 anos, cuidando da gestão também, de varejo. Nessa época não tinha e-commerce, né? E aí a gente começou esse trabalho. Depois fiquei no Atacadão durante 4 anos, né? Fora a minha trajetória que eu passei pelo Costa, isso também teve na minha primeira Tá. passei pelo Costa Costa de também. Anápolis? O Costa em Brasília, né? Tá. As 2 primeiras lojas do Costa Atacadão, foi eu que desenvolvi na época para eles lá. Isso lá em 2003. E de lá que eu fui pro Walmart, né? Sam's Club. E depois fiquei 6 anos no Pérola e aí fiquei mais 4 anos no Atacadão, que foi minha última passagem. E aí agora há 6 meses a gente retomou o trabalho. 8 meses a gente retomou o trabalho aqui no Pérola como gestão de varejo e e-commerce. E tem outros negócios dentro da empresa também que a gente acaba dando suporte, né? Que legal. Então, que assim, legal. é desafiador todos os dias, é muito bacana, mas assim, a gente esse tempo que a gente tem principalmente a questão de pessoas, né? De liderança, dá o tempo todo. Eu estava agora numa reunião com uma loja, a gente falando sobre gente, sobre liderança, como é que a gente comporta, como é que a gente trata, e uma das palavras que eu falei e que eu levo é uma das minhas bases de trabalho, é o respeito. Por mais que você fale não, mas o respeito pelas pessoas, elas têm que exercer. Porque aí, você respeitando, você vai ser respeitado e mutuamente as coisas vão sendo construídas, entendeu? Então, a base eu acredito, de liderar, eu acho que tem que ter esse respeito aí, e isso é muito importante. O Galberto, eu perguntei isso pra você porque o líder, ele comanda, ele gerencia, está junto com várias pessoas ali, né? Tanto dos liderados quanto outras pessoas que estão do lado ali, né? São pares. E além da equipe, os colaboradores, você ainda tem relacionamento com o cliente, com o fornecedor, então realmente são um ecossistema de stakeholders aí, né? São várias pessoas interessadas, né? nesse processo, na atividade de vocês. E eu acredito, eu posso quase afirmar, porque isso acontece com 90%, 99% dos líderes, que a liderança, ela exige muito de nós, exige muito da nossa mente, exige muito do nosso corpo, às vezes em determinados momentos se torna estressante, às vezes tem pessoas que têm ali, sobe o pico de ansiedade, né? Então às vezes não consegue relaxar no final de semana, pensando já o que vai acontecer na segunda-feira, na terça-feira. E esse ano, em alguns momentos, nesse ano 2024, eu tive alguns picos de estresse, né? Graças a Deus, isso foi engraçado, né? As coisas são proporcionais, né? Esse foi o ano que nós mais trabalhamos empresarialmente, né, Ezequiel? Esse foi o ano onde já atendemos mais clientes, igual esse ano não teve. E naturalmente você vai crescendo, você vai ter novos desafios. Então às vezes a gente não tinha alguns desafios e quando começa a crescer você vai ter alguns desafios. E particularmente nesse ano eu tive alguns momentos, uns 2, 3 momentos assim, de estresse que eu falo assim, de muitas coisas para fazer e tinha que administrar muito bem, né? Muito bem. E eu tava até conversando com a Giovana, conversando com o Ezequiel, conversei com a minha mãe também, dando esse testemunho para eles, né? Falando que graças a Deus, ele tem colocado a mão sobre mim e tem dado sabedoria para administrar tudo isso. Lidar com tudo isso. Né? E nos momentos de picos, né? O meu comportamento era assim, vai passar, eu tenho que ter calma para administrar tudo isso. Há 15 dias atrás não estávamos com esse problema. Daqui a 15 dias já não vai ser esse problema. Já vamos ter vencido. Vamos estar resolvendo outro desafio, né? Por que eu estou falando? Porque os gestores, até o nosso ouvinte, você que é líder, você que é gestor, presta atenção no que eu estou falando. Às vezes existem momentos na nossa vida em que nós achamos que o desafio é tão grande
e que na nossa mente só tem aquele desafio. A nossa mente, ela esquece das coisas boas, de como você venceu desafios anteriores. É engraçado, Galberto, parece que a nossa mente apaga todas as estratégias que você já venceu para trás. E a nossa mente só foca naquele problema que está acontecendo. É impressionante, né? É impressionante. E essa é uma variável que é difícil de controlar. O emocional é difícil de controlar, não é fácil. E eu tenho um grande mentor de emoções, que é Deus, né? Eu sempre falo assim, Deus, tudo isso. quando a gente lida com muitas pessoas, né, as emoções começam a ficar tumultuadas, né? E é difícil eu, como pessoa, eu, Neto, sozinho, controlar as minhas emoções. Então eu peço muito para Deus para ajudar a controlar as minhas emoções. Aí eu gostaria de saber, você, como um gestor, não somente lá no grupo, mas eu sei que você tem outros projetos, né? Como que você lida com essas emoções e como que você tenta vencer os momentos de estresse aí ao longo da sua trajetória? Isso é, de fato, assim, nossa rotina realmente ela é pesadíssima, né? Olha, eu acho que o varejo é muito mais pegada do que o meu, assim, às vezes a gente defende cada um o seu, né? Coloca dessa forma, mas não é não. É que realmente varejo é muito serviço. Então você tem que... O ritmo ele é muito acelerado. Então, assim, a gente tem que... E aí tem processos no meio do caminho e tem gente, tem pessoas. Eu tenho os interessados, principalmente o cliente. Em contrapartida você tem o fornecedor. Então você tem que envolver todos para que tenham o mesmo objetivo, que é atender e foco no cliente. Quando você vai lidando com esse tipo de situação, então você pensa o seguinte, que você vai lidar com o emocional de cada um desses pontos. E, logicamente, que para entregar o serviço de cada um, assim, ter o ápice do mental mesmo. Porque se você tem pessoas envolvidas, você tem que extrair o melhor, na melhor velocidade, no melhor ritmo, para que as coisas aconteçam. E quem faz isso? O próprio mercado faz isso com a gente. A concorrência faz com que a gente esteja antenado nesse sentido. Então a maneira de lidar, né, assim, eu principalmente eu sou muito enérgico nas minhas ações, eu sou muito participativo. Não consigo ficar fora e não estar presente naquilo que são as decisões. Lógico que a gente orienta, a gente mostra, a gente acompanha, para depois você chegar numa situação de uma cobrança, mas como a gente tem uma linha de trabalho, a gente tem uma metodologia de trabalho, então as pessoas precisam, acaba que comigo tem que entender estando alinhado, as coisas vão seguir naturalmente. Mas isso, às vezes você tem que tomar cuidado de como você passa. Os meus liderados, como é que ele recepciona? Exemplo, os gerentes de loja, os compradores, as pessoas que são envolvidas nas áreas de suporte, como o marketing, como o RH, as áreas de centro de distribuição, o próprio... então, essas pessoas elas têm que entender o formato nosso de trabalho para que, em cima disso, a gente diminua esse nível de estresse, porque, na verdade, é no conflito, é no emocional realmente final que acaba gerando o conflito, e aí isso estressa realmente toda essa cadeia envolvendo pessoas. Então, mas o que eu procuro falar com os meninos é que o combinado está combinado, então ótimo, tá tranquilo. Porque se tiver combinado, vamos fazer, vamos desenvolver, vamos acompanhar e aí vai dar certo. Se não, a partir do momento que o combinado ele foge, aí talvez isso é que vai começar a gerar esse estresse, esse emocional, ele começa os temas eles começam a fugir e isso gera o estresse. Mas assim, eu realmente eu me considero um líder controlador. E a gente precisa estar assim, atento a isso para a gente continuar fazendo com que as pessoas entendam o método de trabalho, entendam o ritmo que tem que ser, porque eu preciso atender meu cliente de maneira que a gente sobressai em relação ao concorrente e a gente consiga reter esse cliente dentro das lojas, dentro do serviço que é prestado, seja pelo e-commerce ou pela loja de varejo, porque a expectativa do cliente é ser muito bem atendido. E aí a gente, nesse
nesse processo todo a gente acaba conseguindo, às vezes acaba conseguindo, não, acaba acontecendo esses conflitos, porque o emocional, dos níveis de exigências que tem em cada processo, em cada etapa, com essas pessoas envolvidas, com esses interessados envolvidos, aí pode surgir aí esse estressinho. Mas eu acho que a gente precisa, se a gente tiver combinado, alinhado entre as partes, eu creio que a gente consegue entregar um bom serviço. Mas, assim, tudo tem que ter o respeito, tem que ter assim, a liderança acompanhada, tem que ter o acompanhamento, para que não ache que é uma coisa pessoal, né? Isso. Acho que é algo que seja realmente profissionalizado. Então, eu procuro trabalhar nesse formato, mas existe, não tem como não ter esse emocional, ele, para varejo, principalmente, você lida tete a tete com o cliente. E você tem que dar a solução na hora. Uhum. Não tem como você, não, segura aqui que eu vejo depois. É muito dinâmico, né, É dinâmico Galberto? demais. Você está na frente do cliente. O cliente quer a mercadoria, o cliente quer ser bem atendido, o cliente ele quer passar no caixa e não quer estar na fila. Uhum. A carne dele tem que estar bem cortada, bem arrumada. A cerveja dele tem que estar bem geladinha, o refrigerante dele tem que estar no lugar certo. A loja tem que estar ambientada para que ele se sinta confortável dentro da loja. São muitas variáveis, É né? muito variável, entendeu? Então, assim, e isso tudo tem um interesse, né? De cada, né? As partes são envolvidas, de fornecedor, os próprios funcionários, colaboradores, eles têm que entregar a parte de cada um. Então, assim, aí acaba existindo o conflito. E existe os erros sim, de pessoas, de momentos, de situações. Cada um tem seu problema em casa, cada um tem seu problema fora do seu ambiente de trabalho. Então, assim, isso pode ser levado para dentro da empresa, às vezes você leva da empresa para casa. Então, assim, a gente tem que procurar separar essas coisas para que talvez esse emocional, essa questão mental aí, hoje é a palavra da moda em qualquer área, é o mental, é o emocional, né? Não é só a palavra da moda, mas sim é o que realmente está fazendo muita diferença, né? Roberto, equilibrar tudo isso, entendeu? você falando do comércio, do varejo, cara, eu sou apaixonado, sabe? Porque é muito dinâmico. Eu sempre falo pro pessoal, assim, né? Que eu entrego os meus melhores resultados sob pressão. Então, Mesmo. graças a Deus me deu não sei nem como falar, mas Deus me deu esse ponto como uma vantagem minha. Uhum. Sob pressão, sob estresse, eu consigo entregar os meus melhores resultados, né? Isso é muito bom. E às vezes tem pessoas que não são assim, né? Tava conversando com algumas pessoas, né? E contando essa história minha, porque eu sempre gosto de tipo assim, algo que eu venci, eu gosto de repassar. Porque às vezes eu posso ajudar a pessoa contando uma experiência própria, né? Não falando de experiência dos outros, mas sim a minha experiência. E várias pessoas falam assim, nossa, Neto, cara, em momentos de pressão, em momentos de tensão, eu travo. Eu falei assim, nossa, realmente, né? Então, assim, não é todo mundo que consegue lidar nesse momento de estresse, né? E agora eu falei pra você, assim, o Gualberto, quando você vem aqui, eu gosto muito de puxar pelo lado da liderança, porque nós temos gestores aqui. E acabamos de receber uma pergunta de um grande gestor, ele é um amigo meu, Onofre, ele é gestor de operações do grupo Ambipar. Ambipar, eles entraram agora esse ano, então eles são, eu não sei a palavra certinha para falar, tá? Mas eles são responsáveis pela concessão aqui da Triunfo, do pedágio, né? E ele é um gerente ali, onde ele atua lidando com muitas pessoas. Ele é o gerente de operações, então assim, o que for de BO que você vê nessa rodovia, é ele que tá no campo, né? E ele gerencia várias pessoas. E ele perguntou aqui pelo YouTube, quero mandar um grande abraço para você do YouTube, que está assistindo e está nos acompanhando. Tá? Daqui a pouco o Israel vai ler cada mensagem com detalhes ali para nós, porque hoje nós vamos ter tempo para fazer isso, Israel. Tá programado para ter tempo, Israel, tá? E eu quero ler essa do Onofre, que é uma pergunta para você, Galberto. Ele fala assim, Neto, muita experiência aí, né? Falando dos seus 27 anos de mercado, né? Aí ele perguntou, né? Então me ajuda aí. Como que ele lida com a diferença de gerações? Qual a maior quantidade de pessoas nas gerações que ele tem no time? Onofre fez essa pergunta. Onofre, prazer estar falando contigo aí. Boa pergunta e uma pergunta com uma resposta bem
Mas é incrível como tratar as gerações, a gente lida até no nosso ciclo lá de varejo, vamos pegar como uma experiência de varejo, a gente sempre lida com jovens aprendizes, meninos novos que estão começando o mercado de trabalho, pessoas que não têm a mínima experiência, a mínima bagagem, sempre começam no supermercado, sendo um operador de caixa, às vezes repositor de mercadoria, e muitos que... Aí existe antigamente que não tinha internet, antigamente que não tinha uma informação com a velocidade que a gente tem hoje, talvez era até um pouco mais fácil. Se eu fosse olhar para trás, quando eu era gestor, quando não tinha nada disso, sei lá, 10 anos atrás, que não tinha isso, as gerações, parece que elas eram, vamos dizer assim, elas parece que eram mais próximas, né? Eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas parece que você sabia lidar, porque assim, você conseguia talvez trazer uma pessoa que tinha menos informação de um determinado assunto, por mais que ela não tivesse experiência, e uma outra que já tinha um pouco mais de tempo dentro de casa, você conseguia fazer com que elas tivessem um pouco mais de vamos dizer, de coesão naquilo que a gente propunha para ela, que a gente fizesse de proposta para um trabalho, para um desenvolvimento de uma... Hoje você tem que tomar até cuidado com isso. Porque às vezes você está lidando com uma geração que ele tem tudo no celular, e você tem uma outra geração que já passou um pouco por isso, mas que não é tão preso a isso, e você quer trazer ele para aquela mesma, para aquele mesmo conceito de trabalho, e ela fala assim, não, mas isso aqui para mim não funciona, porque eu já vi que isso aqui em outro lugar faz assim, assim, assado. E aqui, o outro de uma outra geração, ele já pensa um pouco contrário a isso. Ele ainda quer fazer nos tempos primórdios, no tempo antigo. Então, assim, a gente lida um pouco com essas gerações, sim. O que a gente precisa fazer é, talvez, primeiro, eu entendo que tem que padronizar isso. As pessoas, todas, tem que ser da mesma forma. A comunicação, ela tem que ser para todos ao mesmo tempo, para que ele entenda o objetivo final, e aí, independente da geração, ele vai entender o conceito e qual é o objetivo final. Mas, ao mesmo tempo, como você vai ter que lidar com cada um, talvez um pouquinho diferente. Por isso que existem os tantos de cursos e os consultores, como você, que você começa a personificar aquilo que é cada um. Então, assim, por isso que às vezes um ambiente de trabalho, você tem que ter nos moldes, você vai criando uma dinâmica diferente. Você tem, talvez, uma área de descanso diferente do que era antigamente. Hoje não, você tem que ter lá uma área onde tem um Wi-Fi, você tem que ter a comida ali para ele disponível, talvez um refrigerante, uma água, um negócio. Não é o caso de vocês, Galberto, mas tem empresa que tem videogame, Sim. Que tem aquele pimbolim, Exatamente. sinuca. Não dá para você falar que hoje o atendimento ao cliente antigamente, que falava o saque, o telefone, e ele tinha que estar dentro de uma sala como essa, às vezes você está... Não, essa área minha, ela vai para uma outra área e ela vai atender o telefone de lá, vai ser o home office. Mas talvez o home office, que alguns pensam, talvez tem que ser presente, porque eu preciso criar relacionamento. Então, assim, são várias gerações. Quando fala para o varejo, só para você ter noção, né, avançando um pouquinho mais na pergunta do Onof, exemplo, o self-checkout é um distanciamento com o cliente. Porque você está passando, é um autosserviço. Você está registrando, você está pondo a sua sacolinha e você está indo embora, passando o caixa. Você não tem mais relacionamento com a operadora de caixa, com aquele cliente. Que você falava com ele, você falava bom dia, você falava até o nome dele, por ser uma loja de vizinhança. Então, essas gerações, às vezes, o idoso, vamos dizer, a terceira idade, você tem que também tratar esse perfil de cliente diferente. Então, essas gerações, elas têm pensamentos diferentes. Então, a gente vai ter que procurar, sim, personificar um pouco para que você tenha pessoas trabalhando, mas também pensando no cliente, cada um nessa separação de temporais, aí, vamos dizer assim. Mas, assim,
a gente tem que tentar atender a todos, tanto na questão interna como empregador, quanto também pensando na questão do cliente, que é muito exigente e que você atende a cada um com um perfil diferente. Eu quero comprar via internet, eu quero comprar na loja, mas eu quero ser bem atendido, personalizado. Eu quero ali, ó, não, tá entrando na loja, ele gosta que fala para ele bom dia, ele quer ser atendido. E tem funcionário que é a mesma coisa, o colaborador é a mesma coisa. Tem uns que você chega e fala bom dia para ele não fala nada para você. Ele tem é um talvez das mais antigas. Aquele outro, ele chega, ele ele quer se integrar, ele quer falar e já cria uma outra fala durante o decorrer do dia. Então é uma geração que vem às vezes... Por quê? Porque ele ontem ele viu a internet, ontem ele viu a informação. Quando você está falando para ele de um tema aqui, ele já está trazendo um outro que ele viu ontem. Então, assim, a gente tem que estar antenado, tentando personalizar cada um. E eu acho que é isso que a gente pode tentar, nessa resposta aí para o Onofre, contribuir nesse sentido. Personifica, tanto para o seu cliente quanto para o seu funcionário. Tenta buscar meios de que você consiga conhecer ele, e aí automaticamente você vai conseguir, talvez, deverá conseguir fazer com que ele se aproxime mais dele, porque cada um tem um jeitinho, né? E os temporais, assim, o tempo de as gerações, né? Que a gente tanto se fala, cada um realmente tem um pensamento diferente. Muito obrigado, Gualberto. Valeu, tenho certeza que o Onofre tá falando aqui, ó. Cara, sensacional, programa fantástico, conseguiu me dar vários insights, e é isso mesmo, né, Gualberto? Hoje um grande desafio do líder é ele trabalhar com várias gerações. E você falou um negócio bacana, que eu vivencio isso em questão com empresário, porque eu lido direto com empresário. Então tem empresários um pouco mais da antiga, né? Empresários mais novos, cara. Eu lido com muita startup, que são os meninos de 17, 20, 22 anos que estão explodindo. E lido com várias empresas tradicionais, com empresário com 70 anos de idade, 65. Você falou um negócio legal que eu não tinha pensado, né? Há um tempo atrás, eu sou consultor, tem 15 anos, então eu consigo pegar um pouquinho para trás. Há 15 anos. Muito interessante quando você disse que há um tempo atrás, esse gap de gerações parece que era mais curto. Parece que o intervalo ele era menor e a gente conseguia fazer uma transição muito mais fácil. Agora não. Agora parece que com a pandemia deu um gap de 10 a 15 anos. Parece que a evolução do empresário ou do colaborador, ela pulou 10 a 15 anos para frente. E nós ficamos aqui com um intervalo meio sem nada. Aí nós temos que rebolar para tentar voltar e fazer acontecer que tenha essa integração, né? Aquele mais tradicional e esse mais atual, né? Esse é interessante isso, porque a gente vê isso, principalmente quando você trabalha com um negócio há bastante tempo, né, que é o meu caso, né, de varejo, desde os primórdios, assim, recolhendo carrinho no pátio. Existia uma pessoa que recolhia o carrinho no pátio. Operadora de caixa, já existia também na mesma dinâmica, fazendo a mesma coisa. Existia o repositor de mercadoria fazendo aquilo ali. Existiam os encarregados de setores, o gerente de loja. As gerações dessa turma, a gente até fala que a gente perdeu um pouco as nossas origens em algumas coisas. Mas provavelmente porque as gerações elas têm um olhar diferente. Ela tem um conhecimento, a informação, a velocidade que chega para eles é diferente. Então, assim, realmente existe eu creio também que tem encurtou, né? Mas é por causa da exigência de mercado, entendeu? A exigência de mercado, a exigência do cliente, a exigência daquilo que você quer vivenciar, os seus planos para o futuro. Isso tudo faz esse plano aí, eu acho que a concorrência, porque cá entre nós, eu quero buscar muito conhecimento, você também quer. Se a gente quer buscar mais, cada um quer buscar mais conhecimento, o seu nível de exigência vai
e vai subindo. Com certeza. Então, as gerações, a partir do momento que antes ela era muito, vamos dizer assim, talvez não tinha todas as ferramentas que nós temos atualmente, elas eram limitadas, né? Eram limitadas. E hoje não. Hoje o campo é muito aberto. Então, isso faz com que essas gerações, elas a gente tem que tentar integrar cada vez mais, mas é um pensamento que a gente precisa começar a analisar, personificar cada uma, estreitar o relacionamento, integrar mais as pessoas, integrar mais todas essas pontas, e é isso que eu penso para que o negócio, para que atenda melhor o cliente, e a gente como pessoa também, a gente vai ter que Fantástico. vai ter que buscar isso aí sempre. Alberto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Alberto, você é uma pessoa fantástica, é tão fantástica e parece assim que só foi 5 minutos, né? Mas falar para você que nós extrapolamos bastante o nosso tempo aqui. Verdade. Porque o papo ele é bom, o papo ele é saudável e é algo que interessa a muita gente. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. E possivelmente é a última vez que nós vamos estar conversando aqui no podcast Stakeholders, né? Pelo menos até novas informações, mas é isso que nós temos por agora. E nós encerramos agora nossa parceria, né, nossa admiração com o programa, porque nós somos amigos aí, somos parceiros e eu tenho certeza que nós vamos continuar conectados, viu, Galberto? Eu queria só agradecer, né, você, as pessoas, né, envolvidas com a sua equipe, né, pelo carinho conosco, né, que Deus possa continuar te abençoando ao longo da sua trajetória toda, né? Tem muita coisa boa pela frente, você pode ter certeza que Deus está preparando algo especial para você aí. Estamos à disposição, agradecer, né? E a gente está junto aí para o que deve cara. Estamos amigos, e aí bastante feliz aí por esse tempo que a gente passou aqui, dando algumas dicas, algumas informações. Agradecer, né? E, em nome lá do Pérola também, essa oportunidade de a gente estar aqui também com vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você, para todo o time, e aí que Deus possa agraciar você aí com novos planos, novos projetos. Muito obrigado, você venha conquistar aí para 2025 bastante coisa boa. Amém, que coisa boa. Deus abençoe. Algo que pensou que eu pensei bem na minha mente rapidão aqui, o que vocês estão preparando para os seus clientes nas suas lojas aí para esse Natalzão? Nós estamos olha, as vendas começou agora um momento, uma fase bem pegada agora, né, que é os próximos dias, os próximos 10 dias, estão preparando bastante coisa. Temos kit de Natal, Nossa. Os produtos natalinos estão lá. Vamos preparar dia 21, vai ser um café da manhã de Natal para todas as 3 lojas. Depois você me passa direitinho para eu ir lá tomar um café com vocês. Convidado. Faça isso, vai lá com a gente lá. Nas 3 lojas. Estamos preparando também para o nosso time também, né? Tem que ter aquele momento, né, de agraciar a nossa equipe, né, por tudo que aconteceu em 2024. Nossos planos de 2025 já estão, daqui a pouco chega na mão dos meninos também. Vamos crescer em vendas em 2024, igual eu falei no início da conversa. 2025 a gente já preparou o plano objetivo das lojas. Então, assim, e tem coisa boa demais, cara. Colocamos no Pérola 3 vezes no cartão de crédito para poder ajudar os clientes, entendeu? Então, assim, porque faz parte, né, dividir um pouquinho aí a conta do cliente, né, para ajudar nesse momento. Então, com muita oferta, todos os dias da semana tem oferta, tabloides com oferta. Então, enfim, tem muita coisa boa aí preparada para o nosso cliente e aprecie nossas lojas lá, tá bom? Fantástico. Na loja no Calistópolis, no Bar de Lourdes, a loja aqui do centro. O Pérola está à sua disposição. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho que você sempre teve. Inclusive hoje, 2 vouchers, cada um no valor de R$200. Nossa, o pessoal ama, Galberto. Deus abençoe a sua vida. Vamos voltar a nos falar. E assim o seguinte, tem mais 2. Os próximos programas que tiver, tem mais 2 garantidos. Aí, é mesmo? Tá garantido aí pra você. Aí sim, tá hein? bom? Aí sim. Que Deus abençoe. Tá muito obrigado mais uma vez.